Vossa Excelência, o Banco Central, e dizer que essa calmaria aqui nesse debate reflete os bons números no combate à inflação. Há 3 meses atrás, essa casa estava agitadíssima. Os programas de televisão de partidos de oposição eram falando do descontrole inflacionário. Era esse o debate aqui. Até agora, nenhum senador da oposição, o senador Agripino pode salvar a Badra, falou sobre a inflação aqui. Não, o Aloysio tocou, a discussão de Aloysio foi reservas internacionais, foi o centro da intervenção do nobre senador Aloysio Nunes. E eu acho que isso é muito importante nós entrarmos nesse debate, quando eu digo parabéns ao senhor e senador Lindenberg, a minha palavra vai ser exatamente sobre inflação. Exatamente, e eu queria que Vossa Excelência esperasse, porque eu vou usar alguns argumentos que quero ver o presidente responder. Essa provocação é pelo gosto do bom debate, viu, senador Agripino? Porque era esse os 3 primeiros meses aqui nessa casa. E eu quero parabenizar pelo caminho da moderação, pela tese do gradualismo. Eu estou convencido que foi acertadíssima a posição do Banco Central de colocar a busca do centro da meta para 2012. E quero parabenizar o senhor também pela entrevista no jornal Estado de São Paulo, em que fala da tese de compatibilizar a busca pela estabilidade monetária com a busca pelo crescimento econômico. Lembro que nesse período havia uma pressão de certos setores sobre o Banco Central, uma desconfiança, chegavam a falar de falcões e pombos. Eu acho que o senhor pode dizer hoje aqui que os números dão razão à política adotada pelo Banco Central. Nós estamos com 4 meses consecutivos de redução dos números da inflação. Hoje saiu o IPC semanal, mostra que em 4 capitais, São Paulo, Rio, Porto Alegre e Salvador, nós estamos apontando deflação, de forma que eu queria começar com esse ponto, parabenizando esse caminho pela moderação, o gradualismo. A outra questão que eu quero colocar e também parabenizar é que houve um período que, quando se discutia inflação, se discutia apenas aumento na taxa Selic. Eu tenho visto que é uma ação coordenada de todo o governo no combate à inflação. Recomposição fiscal. E aqui também existia uma desconfiança muito grande de certos setores do mercado em relação ao aperto fiscal. Pois bem, nos 4 primeiros meses desse ano, só nos números do governo federal, o governo federal fez um superávit de mais de 41 bilhões. Isso significa metade do que está previsto para todo ano, que era 81 bilhões. Então, quem duvidava do aperto fiscal, o governo mostrou com esses números do quadrimestre que conseguiu, num quadrimestre, o que era para ter conseguido na metade do ano. Medidas macroprudenciais, a firmeza do governo na questão do etanol. Uma decisão de governo que reduziu de 25% para 18% a participação do etanol na gasolina. A ANP entrou em campo, ou seja, uma ação coordenada de várias áreas do governo. Eu queria aqui chamar a atenção, presidente Tombini, nesse debate da estabilidade monetária, em algo que é estratégico, ao meu ver, para o médio e longo prazo, que é o aumento do nosso investimento. A presidenta Dilma tem uma meta de até 2014, nós aumentarmos hoje um investimento que é de 18,5% do PIB para 23% do PIB. Isso é fundamental. Aumentar investimento significa aumentar a oferta de bens e serviços e tem um papel decisivo em relação à estabilidade monetária. As perguntas agora. Quais os próximos desafios em relação à inflação? Nós sabemos e não estamos achando que tudo está resolvido. Setembro, outubro, novembro, nós vamos ter reajustes importantes de várias categorias. Vamos ter negociação salarial. Qual a expectativa em relação a isso? Se há alguma previsão em relação aos 14% do aumento do salário mínimo em janeiro. E faço, por fim, perguntas em relação ao câmbio. O jornal Valor Econômico ontem falava que a captação externa do semestre chegou a 30 bi. É claro que essa diferença da taxa de juros do Brasil e a taxa de juros externa é um motivador de todo esse processo aqui. Eu pergunto, desses 30 bi,
O que é que foi depois do aumento do IOF? Ou será que a maior parte desses 30 bi foi antes do governo do Banco Central aumentar o IOF? Então eu queria saber que medidas, se o governo está pensando em medidas em relação ao câmbio. Por fim, eu queria citar também que em relação à expectativa da inflação, na entrevista do jornal Estado de São Paulo, o senhor falou, e eu quero também parabenizar, né, que o senhor diz, o Banco Central não deixa o mercado ir. Nunca deixou, não está deixando e não deixará o mercado se autorregular. Tem uma pergunta do jornal Estado de São Paulo que diz, as projeções dos analistas são mais próximas às do Banco Central? Mudou o Banco Central ou o mercado? E o senhor responde, o Banco Central tem um plano de voo definido para trazer a inflação de volta para a meta. Em março, comunicamos que essa convergência para o centro da meta seria 2012. É natural que quando a inflação corrente está rondando em níveis mais altos, seja mais difícil convencer o mercado dessa estratégia. Mas a partir do momento em que a inflação mensal começa a apontar níveis compatíveis com a meta de 4,5%, há mais oportunidades para a sociedade em geral, não só o mercado, entender nossa estratégia. E aqui eu vejo que a expectativa, medida pelo Boletim Focus do Banco Central, que mede a expectativa do mercado, está caindo sistematicamente. 31 de maio era 6,22, 24 de junho foi para 6,16, ontem o Boletim Focus caiu para 6,15. Mas eu tenho uma pergunta que eu queria fazer em relação ao Boletim Focus, que de fato essa tensão, de qual a justificativa para se consultar majoritariamente empresas financeiras sobre suas expectativas para a inflação, dentro desse processo do Boletim Focus. Afinal, qual é o incentivo para que essas empresas reportem expectativas otimistas para o comportamento da inflação, se elas são as mais beneficiadas com o aumento da taxa Selic? Senhor presidente, parabéns, viu? Eu estou convencido que talvez esse tenha sido o momento mais difícil do governo da presidenta Dilma e o seu maior acerto. O governo e o Banco Central optou por um caminho que está dando resultado com os números da inflação, mas segurou o crescimento. Crescemos 1,3% no primeiro trimestre. Ou seja, apontamos um caminho que foi o caminho correto. Se nós tivéssemos dado uma pancada na taxa Selic, podíamos ter parado a economia brasileira, de forma que eu acho que essa foi a grande vitória do governo da presidenta Dilma e que nos leva aqui nessa casa. Eu sou de um partido que sempre defendeu o governo, mas criticava o Banco Central. E quero dizer ao senhor da alegria por essa postura do Banco Central, desse gradualismo e dessa busca de todo o governo na descoberta das causas da inflação e de controlar com várias medidas. Porque, como bem fala o nosso professor, senador, ministro Dornelles, de que vale aumentar a taxa de Selic em relação ao preço dos alimentos, em relação às variações sazonais que nós tivemos no começo do ano, em relação ao transporte público, educação em fevereiro. De forma que eu encerro cumprimentando novamente o senhor.